O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós a Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais. Nosso @ é Nós a Nutrição, nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Daniela Stocker. Eu lembro de alguns anos atrás ter participado de um congresso. Eu era recém-formada, estava fazendo a minha residência na época e foi meu primeiro contato com a nutrição comportamental. E foi um contato que me identifiquei assim logo de cara. Eu lembro de ter ouvido uma palestra, não vou lembrar agora quem que era a palestrante, mas de ter falado assim, que a gente não come um prato de carboidrato no domingo. A gente come a batata gratinada da avó, a lasanha da mãe, ou, sei lá, o peixe empanado do pai. A gente não come o carboidrato ou a gordura saturada empanada, né? Aquilo me marcou bastante no sentido de a gente ouvir muito isso no consultório. Eu atendo em unidades básicas de saúde, né? Trabalho na atenção básica, então toda semana eu ouço que alguém cortou o carboidrato, ou que à noite não tá mais jantando, ou tá comendo proteína e salada. Então esse resgate que a nutrição comportamental se propõe a fazer é enxergar a alimentação além do seu papel de nutrição, né, de nutriente e de necessidade fisiológica. Ela vem com esse papel da gente entender que alimento, o que representa esse alimento, a forma como a gente come também interessa, se a gente está comendo sentado à mesa ou se a gente está assistindo TV, se a gente está dividindo essa comida com alguém, compartilhar, né? Então, essa linha da nutrição se propõe a justamente ver além da necessidade nutricional. E eu penso que isso vale tanto para o profissional, claro, que trabalha diretamente com isso e que vai ser a pessoa que vai disseminar esse conhecimento, mas também pensando nesse paciente, nessa população que a gente atende, do quão importante é a gente reconhecer esse significado, esse simbolismo que tem por trás, né, da comida, do alimento. Porque talvez a gente não tenha noção do quanto isso pode impactar no processo de autoconhecimento e até de mudança da pessoa que a gente está atendendo, né? Não raramente acontece de esses nutrientes que o paciente acaba retirando da alimentação, especialmente o carboidrato, acho que é o campeão. Teve uma época ali do glúten, teve aquele boom todo, mas acho que o carboidrato ele vai e volta. Então, acontece muito dos pacientes tirarem esse nutriente, ou acharem, às vezes, muitas vezes que estão tirando, e relacionarem isso como uma compulsão alimentar, entre muitas aspas. Até porque a compulsão, ela não ocorre por um alimento específico. Isso é papo para outro episódio. Mas a maioria desses episódios tem muito mais a ver com a parte simbólica e com o comportamento do que com o alimento em si. Então, muitas vezes são pessoas que estão comendo sem atenção, sem intenção, às vezes tomados por ócio, por tédio, ou às vezes alguma emoção que não consegue expressar ou legendar, falar sobre ela, e aí acaba não prestando atenção se aquilo ali é fome, se é um desejo, se é prazer, né, que está buscando. Então acaba, entre aspas, perdendo o controle, né, segundo eles.
Para exemplificar, eu pensei num caso que eu atendi, que era uma paciente que, segundo ela perdia o controle quando comia pão. Ela não conseguia comer apenas um pãozinho, né? Ela gostava muito de comer o pão, então ela acabou retirando aquele alimento porque era mais fácil para ela não comprar, não ver o pão, porque ela sabia que ia se descontrolar. E aos pouquinhos, né, fui tentando entender o que era essa perda de controle, por que isso acontecia com o pão, e tentando entender também o que o alimento representava para ela. E vejam que num primeiro momento, né, num primeiro contato, é difícil a pessoa perguntar o que o pão, ou enfim, o alimento, né, que tem ali o descontrole, chocolate é outro também que aparece com frequência, o que aquele alimento representa para a pessoa, porque muitas vezes você vai jogar essa pergunta, ela vai responder, não sei, porque realmente ela não sabe. É o nosso papel tentar descobrir isso. Da onde que vem isso? Quando que foi que isso começou? Essa é uma pergunta boa. Quando que começou esse descontrole pelo pão? Então, às vezes é necessário a gente explorar, né, essa pergunta inicial por outros caminhos. E aí teve um momento que ela estava contando a história da infância dela, durante o acompanhamento, não foi tudo numa consulta só. Mas aos pouquinhos a gente foi tentando entender o que era esse pão, né, o que era a representação desse pão. E ela contando a história da infância, ela contava que ela, não lembro se estudava de manhã ou estudava à tarde, eu sei que tem um período que ela ficava em casa e que a mãe dela fazia pão caseiro. E ela lembra do cheiro, ela lembra que era assim todos os dias, né? Então a mãe fazia, sei lá, durava 2, 3 dias, mas ela sempre fazia em casa. Essa era a questão, de que o pão na casa dela era só o caseiro. E a gente sabe como um pão caseiro é gostoso, a gente sabe que o pão caseiro é fresquinho. Então tem também uma questão de prazer, né, de satisfação, mas também tinha o afeto dessa relação da mãe, que era a mãe que fazia e que a mãe esperava ela com o pão. Então foi a partir desse entendimento que a gente começou a entender, opa, talvez essa, entre aspas, compulsão, essa perda de controle, não tenha tanto a ver com o pão e do pão ser gostoso, mas sim com o sentimento que ele me traz, né, a memória, ou enfim, aquele resgate da infância e da relação com a mãe também. Às vezes pode significar uma saudade da mãe, então é importante a gente tentar identificar o que está envolvido nesse cortar determinado alimento ou ter medo de comer determinado alimento. Ao mesmo tempo, o alimento ele não deixa de ser uma necessidade e talvez em alguns momentos essa necessidade fisiológica ela vai estar mais em evidência do que outros simbolismos. É impossível não pensar na tragédia do Rio Grande do Sul que está acontecendo nesse momento devido às enchentes, que a alimentação é um direito básico humano, o direito à alimentação adequada, né? Então, quantas pessoas em situação de insegurança alimentar nesse momento, do quanto nesse momento a comida, o alimento representa uma necessidade básica, a necessidade fisiológica de fato. E para encerrar esse episódio, eu gostaria de deixar uma citação do Michael Pollan. Ele é um escritor e jornalista norte-americano. Ele escreveu um livro chamado, com a tradução, né, Em Defesa da Vida, um manifesto, e nesse livro tem um trecho que diz assim, abre aspas, nós esquecemos que historicamente pessoas comem por diversas outras razões que não as necessidades biológicas. Comida é também prazer, comunidade, família, espiritualidade, relacionamento com o mundo natural e também a expressão de nossa identidade. Fecha aspas. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Abraço, tchau, tchau.